Não durou nem uma semana a investigação que a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, abriu aí para apurar um suposto conflito de interesses entre a Fórmula 1, Toto Wolff e Suzy Wolff. Na verdade, a entidade precisou recuar desse procedimento e essa é mais uma vitória do Liberty Media. Mas olha, tem mais caroço nesse angu aí, hein? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui. Antes da gente falar então desse imbróglio todo, eu peço que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça nesse instante. Também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E claro, deixa um like aí no final desse vídeo. Olha só, então teve um desfecho já, rapidamente, essa investigação que a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, abriu para apurar esse suposto conflito de interesses aí dentro da Fórmula 1, na verdade, aí, mas principalmente entre o casal, né, Toto Wolff e Suzy Wolff, o Toto, chefão da Mercedes, a Suzy, diretora da F1 Academy, então assim, alguém que trabalha muito próximo ali da chefia da própria Fórmula 1, e tudo começa, né, na verdade, numa informação de uma reportagem que constava numa reportagem de uma revista especializada em negócios da Fórmula 1, chama Business F1, e lá constava o seguinte, que as equipes estavam incomodadas com um possível conflito de interesses aí uma troca de informações aí entre o casal por conta da posição deles dentro do esporte, né? E que durante uma reunião das equipes, o Toto tinha falado alguma coisa que chamou muito a atenção das rivais, de que como ele sabia, né? Nessa linha, né? Como ele sabia disso e tudo mais. A partir daí, a FIA decidiu, olha, acho melhor a gente dar uma olhada nisso, e abriu essa investigação. Só que a partir do momento que ela fez isso, criou-se aí uma revolta, né? Uma reviravolta tão grande no meio da Fórmula 1, porque primeiro a Fórmula 1 ficou revoltada, né? E disse, olha, a gente não tá sabendo de nada disso, a FIA não disse nada pra gente, é totalmente a revelia que ela tá fazendo essa investigação. Aí veio a Mercedes se defendendo, né? Dizendo, olha, é infundado, é uma coisa, até o documento da FIA é genérico, não fala nada mais do que isso, enfim, muito estranho. E no outro dia, né, tudo isso aconteceu no início da semana, né, na terça-feira, no dia 5 de dezembro, né, então assim, a temporada já acabou no papel, né, porque ela continua muito borbulhante. No dia seguinte, na quarta-feira, simplesmente todas as equipes publicaram um documento em que, juntas, né, com um documento de teor muito semelhante entre elas, as 9 equipes restantes do grid publicaram, então, essa nota em defesa da Suzy Wolff, em defesa da Fórmula 1, mas principalmente dizendo, nenhuma de nós ficou incomodada ou entrou com investigação ou pediu qualquer coisa, não temos nada a ver com isso. E esse movimento foi muito forte, porque é algo absolutamente inédito, né? E é mais um capítulo nessa guerra, né? Nessa relação extremamente tensa entre o Liberty Media, que é basicamente a Fórmula 1, né? Mas é o grupo americano que detém os direitos comerciais da Fórmula 1, que trabalha junto com as equipes, né? Nessa questão envolvendo a parte financeira, as premiações e, né, tudo que envolve, então, esse departamento todo, contra a FIA, né, que é a Federação Internacional que regulamenta o esporte, que deveria reger pelo esporte também, mas principalmente no papel do presidente dessa entidade, o Mohammed Ben Sulayem. Não é a primeira vez que existe um atrito, um ruído entre eles, né? Já desde que praticamente ele assumiu a presidência lá no final de
de 2021, ainda quando a Fórmula 1 vivia aquela efervescência, né, da decisão do título, mas ao longo de 2022, pelas declarações, pela maneira como como a FIA foi lidando com a Fórmula 1, né, e tendo decisões muito polêmicas, controversas e tudo mais. Mas o fato é que essa foi uma vitória muito importante do Liberty Media diante da FIA, fazendo com que ela desistisse dessa investigação. E isso veio também nessa união das equipes. E por outro lado, ainda abriu aí mais um episódio, né, em que a FIA sai enfraquecida e também meio ridículo, né? Porque ela abre uma investigação que ela não consegue conduzir até o final, em que ela não detalha, né? Não tem nenhum detalhe dessa investigação, não tem nomes, não tem, olha, a gente soube assim, não tem prova, não tem nenhuma evidência, não tem nada, né? Então, assim, é totalmente genérico mesmo, como o comunicado da Mercedes falou. Isso é uma derrota grande para a FIA. Basicamente, a Fórmula 1 expôs, sim, a FIA ao ridículo e ganhou esse episódio de novo. Mais um episódio dessa tensão, dessa guerra entre Liberty Media e FIA, e a Fórmula 1 no papel do Liberty Media acaba ganhando. E ainda abriu outros pormenores disso, né? Porque no meio de toda a apuração, no meio de todas as notícias, né? No meio de todas essas notícias, ainda surgiu a informação via BBC que o Liberty Media pensa sim, considera se afastar da FIA, né? Se desligar dela e ter o seu próprio campeonato, porque na visão deles, né? O Mohammed Ben Sulayem prejudica o esporte, né? E nesse caso seria um colapso absoluto, né? É uma informação que não é de hoje, mas assim, ela ganhou um pouco de corpo nessa semana em função desse imbróglio todo, né? Daria para fazer isso? O Liberty Media conseguiria se afastar da FIA? Até conseguiria. O problema está no nome Fórmula 1, que ainda é vinculado à FIA, e as pistas, né, que a Fórmula 1 corre, que são homologadas pela FIA, sem contar o regulamento. Então tem alguns elementos aí que impedem que o Liberty Media se desligue completamente, mas é uma informação que começa a ganhar corpo e pesar demais. É uma questão em que a gente vai observar para o futuro. Então é bom pegar uma pipoquinha e continuar acompanhando esse episódio, essa temporada, né, dessa série Liberty Media versus FIA. Por enquanto, o Liberty Media vem batendo muito forte na FIA e vencendo essa batalha, né? Porque lembra, no começo do ano, quando o Mohammed Ben Sulayem também falou sobre os valores da FIA e tudo, da Fórmula 1 e tudo mais, que o Liberty não gostou, mandou uma carta para a FIA, incomodados e tudo mais, e o Mohammed Ben Sulayem teve que se afastar um pouco da Fórmula 1. Né? Foi outro episódio também dessa série das mais interessantes. Por enquanto, o Liberty ganhou, não tem mais investigação, mas certamente não é o último capítulo desse duelo do esporte a motor. Deixa para mim aí nos comentários a sua opinião sobre essa semana bombástica, explosiva da Fórmula 1, e eu volto no próximo vídeo, mas antes peço, se inscreve no canal aí, aciona o sininho e deixa um like.